Seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui porque eu tô achando necessário, porque algumas pessoas do Discord, né, do Ultra Street Fighter 4 Brasil, estão tendo dificuldade de sair de um nível. No caso, estão tendo dificuldade de evoluir. Então, entraram numa zona de conforto assim e não conseguiram sair mais. Acabaram adquirindo manias, não conseguem pensar além do que está acontecendo. Então, estou fazendo esse vídeo praticamente para mostrar que atrás de um simples botão há mais do que vocês podem imaginar. Existe mais do que vocês podem imaginar. Então, não quero estender muito isso, não vou dar muito detalhe. Então, seguinte, eu vou começar pelos normals. Primeiro, quando você pegar um seu personagem, aqui eu vou fazer com o Ryu mesmo, porque ele é o personagem que todo mundo vai entender praticamente. Vocês podem odiar ele, mas todo mundo vai conseguir entender o que eu tô apertando aqui, até porque eu deixei os comandos ligados ali. Então o negócio é o seguinte, quando você pegar o seu personagem, você vai pro Press, aperta o botão dele em pé, aperta o botão dele abaixado, vê que distância cada um deles cobre, vê a diferença deles de perto e de longe, se eles têm uma versão de longe, o que dá 2 hits, testa as propriedades, o que é antiaéreo, inclusive para testar propriedades de um ataque. Existe essa opção maravilhosa que é o record. Clique em Memory para guardar a sua posição atual. Pronto. E você simplesmente cria uma situação. Jumping. Quero testar um antiaéreo. Criei a situação de um jumping aqui. Pronto. Tá, quero descobrir se isso daqui é um jumping que é um antiaéreo que funciona de longe. Isso aqui funciona de longe, agora eu sei que funciona de longe. Outros antiaéreos que eu tenho. Por exemplo, Shoryuken é um antiaéreo, quero testar. Qual é o melhor? O que não vai dar trade aqui? Então você simplesmente sai criando a situação através do record, liga o playback, que o dummy vai ficar repetindo a ação, e você simplesmente treina apertar botão, treina o que você pode fazer para lidar com algo. Então, testa as propriedades do seu golpe, com o antiaéreo é 1. Outra coisa interessante, esse golpe aqui, por exemplo, esse golpe é um low crush. Ele não é dos melhores, tá? Ele é um golpe bem ruizinho na verdade, mas quando você sentir que o seu oponente está numa certa distância, em que ele vai usar um low, como o Crush MK, você pode usar esse golpe simplesmente para punir ele assim. Ele vai tomar um counter praticamente. Só que esse golpe aqui não é dos melhores, infelizmente. Inclusive o stand, o Fara MK do Evil Ryu é 10 mil vezes melhor que isso, tá? Mas aqui você testa primeiramente a distância, né? Inclusive, outra coisa para testar as distâncias. Vê pelos quadradinhos no chão do training stage. Isso daqui é muito importante. Que aí você consegue medir as distâncias do seu golpe sem necessariamente ficar em cima do personagem apertando o botão. Então aqui é um caso de propriedade interessante, que é o Low Crusher. Os golpes lows não pegam de uma certa distância. Logicamente, se você entrar assim no Ryu, você simplesmente vai conseguir acertar um botão nele. Então, você tem que pensar em tudo isso na hora de você apertar um botão na hora da partida. Eu tô na distância certa? Qual é a recompensa disso? Qual é o risco de eu apertar isso? Pressão. Vamos falar agora de pressão. Basicamente, o que a gente vê no começo é isso. Deixa eu ligar o bloco, né? O cara tá defendendo e a gente quer abrir ele. Então o cara chega, sai fazendo isso, sai apertando o botão só, botão forte. Se pegou tá bom, se não pegou foda-se. Então a gente tem que olhar a pressão de outra forma. O que é a pressão? A primeira parte da pressão é você condicionar seu oponente. Meu oponente está apertando o botão, por exemplo. Ele está interrompendo minha pressão apertando o botão. Ótimo. Você simplesmente vai e aplica uma frame trap. Não, pera aí, vou deixar isso para mais tarde. Vamos continuar com o conceito de pressão.
Você vai primeiro condicionar o seu oponente a não apertar botão, como a frame trap ou sei lá, algo do tipo. E quando você parar de condicionar esse oponente a apertar botão, você pode partir para outras opções. Throw, exemplo clássico. Isso aqui tem uma boa damage e além de tudo é um hard knockdown. Então você pode simplesmente usar para criar setups. Cross up. Aqui... Oh, caralho. Aqui é um jumping comum. Então você simplesmente testa o que é melhor, né, para sua situação. Aqui é um cross up, você dá um passinho para trás with um normal e faz um jumping na frente mesmo. Você parte para outro throw, você simplesmente baita um reversal. Então, N possibilidades após um throw. Depois de um tempo, o oponente vai ficar cansado e vai começar a tecar os throws. Normalmente ele não vai fazer um throw, ele vai fazer uma cross tech, que é um botão, só que prestem bem atenção lá nos comandos. É um throw, só que abaixado. Então, no caso, o jogo interpreta... Isso daqui é uma OS. O jogo interpreta como um tech throw, porque você está apertando o soco fraco e o chute fraco. Mas ele também interpreta como comando, porque o chute abaixado tem prioridade sobre o soco abaixado. Inclusive, isso acontece com muitos golpes. Por exemplo, se você apertar esses dois botões ao mesmo tempo, chute médio e chute fraco, o chute médio tem prioridade sobre o chute fraco, então vai sair o chute médio. Chute médio, chute forte. Forte tem prioridade sobre o médio, então vai sair sempre o forte quando você apertar o botão. Quando você apertar os dois juntos, no caso. Então, sabendo disso, a gente tem a ideia de que no Crash Tech sempre vai sair o Crash LK. Então vai ser uma hora que o oponente vai deixar de ser idiota, de tomar throw, e ele vai simplesmente começar a apertar botão. Nesse momento a gente cria... Vou colocar isso daqui para ilustrar. Acho que isso dá. Acho que eu atrasei demais o throw. Então vai chegar um momento que isso vai acontecer e o seu oponente vai estar apertando o botão. O que você faz para vencer isso é uma frame trap. Então a gente usa o record de novo. Eu acabei criando a mesma situação. Então no caso, aqui quando o oponente for tentar, ele já tiver condicionado a apertar esse botão, você sabe que ele vai apertar esse botão, você simplesmente pode fazer o seguinte: criar a própria situação no Pretz, com ele apertando o botão. Estão vendo ali, né? Cross Tech. Com ele apertando o botão. Só que você vai criar um gap proposital na sua string para simplesmente comer o botão dele. Então, aqui no caso, como era uma cross tech, o seu botão aqui é plus e você usa um outro botão para fazer a block string. Então, para fazer a pressão. Então, você vai comer o mesh do cara com o seu golpe e assim você pode aplicar o seu combo, né? Você pode fazer com Hadouken, você pode fazer com Shoryuken se ele tomar o golpe. Aqui entram os hit confirms, né? Aqui não é um golpe que você tem para simplesmente reagir e apertar e fazer um special, então você aplica o hit confirm. Ou simplesmente faz um Hadouken depois, que é o mais fácil. Só que Hadouken é punível por alguns moves, então vocês têm que ter essa noção. Mas enfim, isso daqui é algo situacional, dicção foda. Então depende do personagem. Cada personagem tem sua frame trap, seus botões para fazer frame trap no caso. Então você tem que ter essa noção de condicionamento. Tô batendo no cara e ele não tá apertando o botão. Ok, vou pro throw. Tô batendo no cara e ele já tá apertando o botão para fazer cross tech, ele tá machando, ele tá fazendo não sei o que. Vai pra frame trap. E entra nesse loop. No caso de reversals,
com invencibilidade, a frame trap não vai vencer isso, obviamente. Então aqui você faz o mais óbvio possível. Ops. Você defende. Você defendendo, você aqui tem, caralho. Nossa, pede minha gente. Você tem tempo suficiente de visualizar o que está acontecendo ali e aplicar um punish. Então, reversal, sim, é uma opção viável para você lidar com uma pressão, só que você tem que medir se vai valer a pena, se o oponente tem barra para fazer esse punish doer, qual a melhor opção do oponente para punir isso. Então você tem que avaliar a sua situação antes de apertar qualquer botão. Não sai apertando o botão sem motivo. Joga da maneira mais safe possível. Por que nas partidas de alto nível você só vê o povo dançando? Frente, trás, frente, trás, frente, trás. Além deles estarem jogando por dinheiro, obviamente eles estão jogando para ganhar, né? Então, o que você usa para ganhar? Você usa a maneira menos arriscada possível, praticamente. É algo bem simples de você reparar. Isso aqui com certeza dá mais dano que simplesmente apertar isso. Mas qual que é a sacada aqui? Você nem sempre vai estar na range para chegar e sair apertando o botão na cara do oponente, não. Então, quando você está avaliando uma situação, você sabe, aqui eu estou na range para fazer isso. Aqui eu não estou na range para fazer isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso apertar isso, posso apertar isso. Eu não vou simplesmente toda hora fazer isso, aí ficar entrando na cara do oponente de novo. Não. Não é assim que funciona. Quer dizer, pode até funcionar, né? Depende muito da situação. Como eu disse, você vai avaliar. Então, saindo agora da pressão, a gente pode falar um pouco de OS. OS, para quem não sabe, o OS é uma situação onde você usa um comando que cobre duas situações e o jogo vai interpretar qual é a melhor para o que está acontecendo no momento. Crouch Tech é o melhor exemplo disso. Você está apertando um botão de throw abaixado, então o jogo vai identificar que você está tecando um throw, caso você tome um. Só que como você está abaixado, se você não tomar um throw, ele vai identificar que você está fazendo um crouch LK. Então essa é a mais básica que tem. E como essa é a mais básica que tem, eu acredito que é a que todos podem começar a aplicar, não é difícil. E tem a outra OS que é interessante de aprender, que é a OS para pegar backdash. E aí essa no caso é o seguinte: backdash nesse jogo, eles têm invencibilidade. Não tanta, mas tem. Então o que um oponente pode usar para sair da sua pressão? Você pode dar um knockdown e quando você voltar para pressionar, ele pode simplesmente dar um backdash e ele já está num range mais safe para ele. Então o que a gente faz para vencer isso no caso? Eu vou ilustrar a situação, obviamente. Como eu sou um burro. Então aqui no caso é o oponente levantando com backdash. Vamos ver se funcionou. Então aqui a gente derrubou o cara e naturalmente a gente vai partir para pressão. Então a gente pode fazer o seguinte: ir para um golpe normal. Só que o golpe normal não vai funcionar, porque o backdash tem invencibilidade. Então a gente usa normalmente a prioridade de botões no caso. Vocês estão vendo aquele ali? Eu apertei o Crouch LK para começar a block string e o
E apertei soco mais chute forte. Por que eu apertei isso? Isso não vale para todos os personagens, isso é algo que tem que ser testado, mas os personagens, pelo menos uma boa parte deles, tem chains, que é o seguinte, isso é uma chain. Você pode metralhar os botões que os golpes vão sair. Então aqui acontece o seguinte, quando eu aperto os dois fora de uma chain, o jogo simplesmente interpreta como um chute forte, uma banda. Só que quando eu aperto esses dois botões dentro da chain, o jogo ele não faz o chute forte, e sim o soco o soco fraco abaixado. Então aqui no caso é uma OS tanto para você pressionar, caso você consiga um confirm, você consegue um combo a partir disso. E se o oponente der o backdash, que nem na situação que a gente estava fazendo agora, se o oponente fizer o backdash dessa forma, o jogo vai interpretar como você não está dentro de uma chain, obviamente, porque o seu botão wifou. Então ele vai aplicar o Crouch MK, que vai pegar o Crouch HK, que vai pegar o backdash no caso. Então é o seguinte, existem várias OS diferentes e algumas são específicas de personagem, obviamente. Então isso é algo que você tem que ir no practice e funcionar. Agora, por que eu falei que isso não funciona com todo personagem? Nem todo personagem faz uma chain. Exemplos disso são o Vega e a Helena. Você tem que linkar, acho que o Balrog também, você tem que linkar o chute fraco com o soco fraco. Então nesse caso, com esse personagem, você faz o seguinte. Você aperta o Crouch LK e aperta o Crouch aperta o Crouch HK. Só que nesse meio tempo, não dá tempo dele sair, se você acertar o golpe. Então você aperta ele rapidinho. Vocês viram que o combo ali, vocês apertam ele rapidinho e apertam o Crouch MK depois, o Crouch LP depois. Porque aí vocês vão conseguir o combo, a pressão. Se ele não der backdash, se ele der, você pega ele com o Crouch HK porque o move vai whiffar. Caralho. O move vai whiffar e vocês cobrem a situação com esses personagens. Especificamente com esses personagens que tem chain, eu acho mais fácil apertar os dois juntos. Porque você pode aplicar outro link nesse tempo, então é algo interessante de se pensar. É algo mais prático no caso deles. Barrou 18 minutos isso, eu não acredito. Por enquanto é isso. Isso daqui são meios... Não, por enquanto não é isso, porque eu tenho que falar de outra coisa que mata iniciante, só que eu vou passar por isso rapidamente. O bendito do Focus. Isso daqui, gente, isso daqui vai dar mais de 20 minutos, mas isso aqui vai valer a pena pra vocês, eu tenho certeza. Então, esse golpe aqui é um inferno de muita gente, porque se isso daqui pega na defesa, a versão, pelo menos a versão carregada, você tem tempo de... Não abaixa, é pra bloquear. Você tem tempo de continuar a pressão do seu oponente porque você tá plus aqui no caso. Lembrando que se o seu oponente fizer isso, simplesmente apertar o botão sem segurar, você pode apertar o botão que você vai ganhar dele. Porque isso daqui não é plus, isso daqui é bem unsafe na verdade. Então, se vocês virem isso aqui, é mais perigoso apertar o botão. Então isso aqui é um inferno por quê? Se o seu oponente está plus, aí, no caso, o cara que está aplicando pressão está plus, então aqui pode acontecer muita coisa, por exemplo. Ele vinha apertar botão, ele vinha te dar um throw. Então, aqui é o seguinte. O que você pode usar para resolver isso? Eu vou colocar o oponente para fazer um. No chão isso, tá? Aqui você pode ver a animação e
dar um backdash, no caso, aqui funcionou. Você tem que ter bastante noção do risco que você está correndo fazendo isso, porque se você errar o tempo, mais ou menos assim, se você errar o tempo disso, eu não vou ficar testando isso agora, porque já tá há muito tempo de vídeo, isso daqui vai ser um inferno pra upar. Se você está fazendo isso, é possível o oponente te pegar enquanto você está na animação do backdash. Então, o backdash do Ryu não é uma das melhores ferramentas para fazer isso, mas o de outros personagens é ótimo para fazer isso, não de todos, mas de alguns. Então, aqui no caso, você pode simplesmente partir para opções como fazer um move e um special para quebrar o focus, fazer um move de dois hits. Esse do Ryu também não é tão bom, esse cara é um coitado, tá? Fazer um move de 2 hits, de preferência mais rápido se o seu personagem tiver. E usar os golpes que quebram o focus, né? Por exemplo, o Shoryuken do Ryu não é um deles, mas o Shoryuken com Shoryuken médio tem 2 hits, e o EX também, vale lembrar disso. Mas existem moves específicos para quebrar os focos. Exemplo é o Tatsu. O Tatsu do Ryu quebra focos. Então é interessante você ter noção do que o seu personagem pode fazer para lidar com focos. Que tem focos que com certeza é muito mais chato que o do Ryu. Então, outra coisa que quebra as pernas de todo mundo é o focus de antiaéreo. Entre aspas, né? Porque ele não é um legítimo antiaéreo, só que o negócio é o seguinte. O cara pula e quer apertar um botão depois. Então o indivíduo faz o seguinte. Nossa, eu gravei uma posição muito ruim. Não, tem que regravar isso aqui. Espero que isso funcione. Isso acontece. Isso acontece com dezenas de milhares de... Mentira, isso acontece com vocês. Então, aqui é o seguinte. No caso aqui, o cara tá pulando e ao invés de você aplicar um antiaéreo legítimo, você faz isso. Porque aqui, aparentemente, a única opção do cara é defender. Que é o que todos lá fazem, né? Eles defendem. Então, como a única opção do cara é defender, você praticamente fez o focus e ficou plus. Mas aqui, pra lidar com isso, você pode fazer o seguinte. Primeiro, checa se você tá na range certa e faz um troco. Viram ali, né? Mesma situação, só que dessa vez eu tô sendo pego pelo troco. Só que também o oponente tem como lidar com isso. Então... Ops. Então, aqui no caso, eu fiz um jump in, throw e defesa depois. Então, se o cara já souber que você tá esperto com isso, ele pode te punir dessa forma. Provavelmente tem punish melhor que isso. Isso vocês também vão ter que testar com o seu personagem, porque obviamente o Ryu não é o que tá valendo. O que eu posso usar aqui pro Ryu pode não ser ótimo para outros shows, tipo Ken, ou personagens que nem tem essa opção no caso. Então, eles podem te vencer fazendo isso. Então, quando eles verem que você vai voltar a defender por causa do backdash, ou apertar botão, eles podem voltar a simplesmente soltar o focus. Então aqui você também tem outra opção para combater isso, que é simplesmente fazer um... recorde... Deixa eu dar um passo para trás antes. Fazer um jump in e um backdash. Por exemplo. Aqui você tem tempo suficiente para você reagir ao focus whiffando e fazer um punish com o seu personagem. E a opção mais arriscada de todas, que eu não recomendo muito, é fazer o jump in e um move com invu.
Tipo isso no caso. Isso pode... Se você fizer isso numa distância errada, isso pode ser péssimo pra você. Então, minha sugestão é que você tome muito cuidado se você for tomar essa decisão. Porque se o cara for bom, ele vai punir com algo que vai doer muito em você. E também existem coisas mais simples ainda, como fazer um empty jump. Fazer um empty jump e dar um throw. Aqui no caso é bom porque pega o focus e basicamente não tem como o cara reagir se ele estiver esperando o jump in, só se ele te ler mesmo. Então, acho que eu finalmente acabei. É isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, comentem alguma coisa aí, perguntem, pode ser no grupo. Se você viu esse vídeo e não tá no Discord de Ultra Street Fighter 4, que eu acho super difícil, o link do grupo vai estar na descrição, então basicamente é isso aí. Simplesmente treina isso que você vai conseguir sair do lugar, você vai conseguir evoluir, isso é certeza. Então, bom treino aí.